Saúde os irmãos, a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz essa noite, porque falar da palavra do Senhor é falar de vida, é falar do que esse Deus fez na nossa vida, da transformação. Então, irmãos, sem demora, vamos aproveitar o tempo, né? Vamos falar da palavra. Irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 12. Livro de Gênesis, no capítulo 12, o Senhor Deus tem algo a falar. O Senhor é maravilhoso, é poderoso. Senhor, muito obrigado, Senhor. Abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoa esses seus servos, meu Pai, que aqui estão, meu Pai. Porque todos estão aqui, meu Pai, porque te amam, porque precisam do Senhor e reconhecem isso, meu Pai. Tu és Deus, meu Pai. Ô Senhor, além de ti não há salvação. Glórias a Deus, Senhor. Oh, meu Pai, como diz aquele louvor, o meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade. Tu és fiel, Senhor. Oh, Senhor Deus, abençoa essa palavra, Pai. Oh, meu Pai, me reveste, Senhor. Eu não consigo, meu Pai, mas me ajuda. Diz assim, o subtítulo: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Diz assim: ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém. Podem tomar assento. Irmãos, eu tenho como título dessa mensagem, dessa breve mensagem, que o Senhor, Ele tem promessas para a sua família. O Senhor nosso Deus, o Deus de Israel, o grande Jeová, o grande El Shaddai, Ele tem promessas para a sua família. Assim como Ele fez com Abraão, este homem que saiu do meio da parentela dele. E assim houve o chamado de Deus. É um chamado que não é um chamado comum. Ninguém sai de uma terra e vai para uma outra terra sem saber qual é o lugar, para onde vai. Por isso que nós temos Abraão como o pai da fé. Porque somente com muita fé se faz o que Abraão fez. Porque sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus não falou, vai para o lugar tal, vai para aquele lugar, vai para aquele bairro. Não, Deus falou, vai para o lugar que eu ainda te mostrarei. Ou seja, Abraão usa a fé que ele tinha em Deus, a fé no Deus verdadeiro, e vai, obedece. Abraão não era um servo, não era um crente. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, numa terra onde tinham muitos deuses. Ou seja, a adoração lá era vários deuses. O Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da terra, o Deus do fogo, o Deus disso, o Deus daquilo. Ou seja, Abraão, ele era um homem que ouvia essas adorações, via o culto a outros deuses, mas ele não sentia nada. Por quê? Porque Abraão, ele aprendia já com Deus que a adoração ao nosso Deus não é uma adoração que a gente vê, é uma adoração que a gente sente. Então Abraão olhava e via muitos ídolos, muitas imagens, muitas esculturas, mas não sentia nada. E sabia que dentro dele ardia um fogo, uma vontade de conhecer um outro Deus. E quando esse Deus realmente se manifesta a Abraão, Abraão ouve de pronto e vai. E a terra que ele fala é uma terra que ele não sabe, mas é a terra prometida. É a terra que, na história da Bíblia, o povo de Israel luta por essa terra. O povo de Israel batalha por uma promessa feita a Abraão, que daria a terra prometida a eles. E a palavra de Deus diz que Abraão, ele consegue entrar nessa terra, a terra de Canaã, para Abraão. Depois se torna a terra de Israel. Mas quando Deus faz uma promessa a um servo, faz uma promessa a um filho seu, essa promessa, para se cumprir, ela demora um certo tempo. Ela tem obstáculos, ela tem empecilhos, ela tem dificuldades. E somente para aquelas pessoas que realmente têm a fé no Deus Todo-Poderoso, que conseguem ultrapassar. Claro que existiam momentos em que Abraão, na sua caminhada, na sua trajetória, teve que passar por outros lugares.
Porque até o caminho da tua bênção, da sua terra, você tem que traçar um certo caminho. Pode ser longo, pode ser pequeno. Abraão passou pelo Egito. E passando pelo Egito, Abraão teve que se hospedar na casa de Faraó. Faraó olhou e viu a mulher de Abraão e falou: que mulher bonita. Abraão ficou com medo de morrer e falou o quê para ela? Olha, meu amor, vamos falar que você é minha irmã e eu sou teu irmão. Aí eles não vão te matar por amor a ti. Ótimo, mas essa estratégia acabou trazendo um problema que nós vamos entender o porquê. Porque Faraó vai e olha Sara, que era a esposa de Abraão, e fala: essa mulher bonita eu quero para mim. E traz ela para o meio, do seu palácio. Porém, aí a gente aprende uma coisa: Deus começa a ferir o povo do Egito com pragas. Porque só em Faraó pensar em tocar na bênção que é do irmão, do servo de Deus, Deus já vem e já protege o seu povo. Uma coisa que a gente tem que aprender é o seguinte: no caminho da terra prometida, se alguém tentar tocar em algo que é seu, vai se ver não com homens, não com juízes comuns, mas sim com o Santo de Israel. E esse Santo de Israel, como toma a frente do nosso problema, como toma partido da nossa dificuldade, ele entra, mas ele entra de uma vez só. Ele entra para mostrar que ele é Deus. Ele vai lá e fere. E Faraó, um homem ímpio, que não servia ao Deus de Israel, observou e viu que a situação estava errada. Tinha uma praga, tinha um problema no meio do povo dele. E ele falou com Abraão: Abraão, essa mulher aí é tua mulher. Essa mulher não é tua irmã, não. Abraão falou assim: ela é minha mulher sim, mas eu tive medo. Ele: que loucura é essa que você fez? Quase que meu povo todo é destruído. Ou seja, por amor ao servo de Deus, por amor ao servo fiel, Deus pode destruir uma nação. Deus pode destruir, Ele pode fazer o que for, porque não toque no que é do servo do Senhor. Não venha a tentar petiscar, a tirar, a olhar, a desejar, a cobiçar algo que não é seu. Porque o Deus, o Deus da justiça, Ele toma partido e Ele bate o martelo. O que Ele deu para uma pessoa somente é daquela pessoa. Você vai ter o que é seu no teu momento. Não cobice o que é do outro. E nesse caminho que Deus vai mostrando para Abraão, Ele vai abençoando. Abraão não tinha filhos e não tinha nem mais perspectiva, porque ele já tinha idade avançada. Deus vai e traz filhos a Abraão. Sara era uma mulher que estava triste, porque toda mulher quer ter filhos. E ela já estava numa idade avançada. E Deus vai lá e abençoa Sara. E nesse caminho, o caminho da bênção, o caminho da terra prometida, Deus vai fazendo milagres que a gente não espera. Milagres que a gente queria, deseja, mas que a gente já abandonou há muito tempo. Então, irmãos, entendam uma coisa: se você tem sonhos, tem planos no Senhor, no caminho, na trajetória com Deus, eles vão se cumprir à medida da sua fidelidade. Aleluia. E sabendo disso, e Ló olhou e viu: meu tio Abraão é um homem abençoado pelo Deus de Israel. Vou andar com ele. Andou com ele e foi abençoado também. Porém, Ló, ele só olhava para os interesses materiais. Ele queria estar junto pela bênção, pela prosperidade, mas não queria ter uma vida com Deus. Em determinado momento, ele sai. Ele é abençoado, ele pega todos os bens materiais e vai. Beleza. E Abraão segue a sua vida vitoriosa. Trajetória, o caminho da bênção. Porém, se você busca o Senhor somente pelas coisas desse mundo, as coisas materiais, você vai ficar igual Ló. Ló olhou com um olho grande e olhou uma campina muito boa. Abraão perguntou para ele: você quer onde? Para cima ou para baixo? Para a direita ou para a esquerda? Escolhe a terra, porque se você escolher para uma terra, eu vou para outra. Ló olhou esperto e falou assim: nossa, meu tio Abraão é bobo, hein? Deixou eu escolher, claro que eu vou escolher ali. Ele se guiou nas decisões pela sua vista. Nunca decida nada pela sua vista e pela sua própria inteligência. Peça direção ao Senhor. O que Ló decidiu pela sua vista foi uma pedra de tropeço. Foi quase o fim da vida dele, porque ele foi para Sodoma e Gomorra. Ou seja, às vezes quando a gente decide pelo que a gente acha melhor, sem consultar o Senhor, a gente pode estar caminhando para o buraco. E nessa caminhada também, depois de Abraão, veio Isaac, veio Jacó, e o Senhor sempre prometendo ao seu povo que iria levá-lo à terra prometida. Teve o problema do Egito, sim, Moisés tirou o povo e levou. E no caminho do deserto, indo
na terra prometida, a terra que Deus prometeu, porque o plano de Deus é que a família fique numa terra protegida, uma terra onde eles possam prosperar, onde eles possam fazer a sua história, onde eles possam criar raízes, porque o ser humano não foi criado para ficar daqui para ali, de lá para cá, mas o povo de Israel ficou. Por quê? Porque era um processo de Deus. Não era o que Deus queria, mas era um processo até a chegada, até a terra prometida. E quando o povo, ele entra na terra prometida, está às portas da terra prometida, com Josué e Caleb, ele vai e fala com Josué: Josué, olha, eu sou servo de Deus, eu leio a palavra de Deus, eu lembro da promessa que Deus fez a minha família, e eu quero a minha terra. Caleb vai lá e fala com Josué: tu lembra quando Deus prometeu para mim e para você que a gente ia entrar na terra prometida? A gente está entrando, eu quero a minha parte, eu quero a minha terra. Josué era o líder e falou assim: tá certo, tá justo, porque Deus prometeu. Porque Deus, quando promete, Ele cumpre. Deus não deve nada a ninguém. Deus é um ótimo pagador, Ele paga até além do que a gente merece. A gente recebe de Deus muito mais do que a gente merece. E Caleb, ele recebe o ok, o aval de Josué. E quando o aval para entrar na terra prometida, a terra não estava limpinha não. Tinham homens fortes, gigantes, guerreiros. E Caleb teve que enfrentar tudo isso. Ou seja, muitas vezes quando a gente está na porta da bênção, a gente pensa, agora é só desfrutar. Não, ainda tem mais uma batalha. Por quê? Porque aquela bênção outras pessoas também querem. Mas como eu disse anteriormente, o que Deus separou para você é só teu. Alguém pode estar com ela num determinado momento, né? Atrapalhando, protelando, adiando a sua bênção. Porém, quando você toma decisão e posição, você briga, batalha, luta, e a bênção, a vitória é garantida, porque o Senhor promete. E Caleb entra nessa terra, peleja com esses gigantes e acaba se instaurando no lugar onde Deus prometeu a ele, porque o nosso Deus é poderoso. Lembrando disso, voltando um pouco o processo da entrada, porque Moisés, ele tirou o povo do Egito e levou o povo até a porta da terra e morreu. Mas nesse caminho, nessa trajetória do deserto, o povo de Israel foi um povo muito perseguido, foi um povo muito apedrejado, foi um povo que não tinha a proteção e o aval de outros povos, porque todos os povos olhavam para o povo de Israel e tinham medo, porque sabia que era um povo diferente, era um povo que tudo que tocava era próspero, era abençoado. Então o que os outros povos fizeram? Sentiram medo, inveja e vontade de ser o povo escolhido do Senhor. E fizeram o quê? Colocaram pedras no caminho, atrapalharam a caminhada do povo de Israel, perseguiram, tentaram desvirtuar, tentaram tirar do caminho, tentaram fazer com que o povo de Israel adorasse um outro Deus, o que era abominação. Mas o Senhor Deus, Ele tem uma palavra muito forte para aqueles, que tentaram atrapalhar, aqueles que tentaram por um certo momento colocar pedra no caminho do povo de Israel. Então, irmão, se você está caminhando, batalhando pela sua bênção, pela sua terra prometida, que o Senhor sabe o que é e você sabe, só vocês dois, entenda uma coisa, diz assim no Salmo 105, lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez a Abraão, do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Olha Deus falando. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Forasteiros, ou seja, não eram daquele local. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. Mas no 14 diz, a ninguém permitiu que os oprimissem. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Ou seja, Deus fala, o meu povo está caminhando daqui para ali e de lá para cá, mas ele tem lugar para decidir para ir. Mas agora, nunca toque no meu povo, não
meus escolhidos, porque se você tocar nos meus escolhidos, eu serei obrigado a entrar. Então, eu digo uma coisa, se há alguém atrapalhando, se há alguém querendo entrar na frente, se há alguém querendo sabotar o plano de Deus na sua vida, fiquem tranquilos. Deus, ele vai entrar. Deus está mandando um recado: não maltrateis os meus ungidos, não toqueis os meus profetas, porque são propriedade particular do Senhor. No livro do profeta Zacarias, Deus fala: quem tocar em você, toca na menina dos meus olhos. Ou seja, tu és precioso para o Senhor Deus. Apesar das situações, das dificuldades mostrarem para você que você é pequenino, que você não tem força, negativo. No Senhor você pode tudo. Você tem forças para fazer qualquer coisa, para saltar muralhas, desbaratar exércitos, para poder vencer gigantes, para superar a sua dificuldade e o seu medo, porque Deus te fez para ser vencedor. Fez a sua família para entrar na terra prometida, para tomar posse da herança, porque a história da Bíblia passa muito sobre isso. Promessa de uma terra prometida. O que Jesus veio fazer? Veio fazer com que nossos pecados fossem perdoados, para que a gente habitasse aonde? Na terra prometida. Mas a terra prometida espiritual, a nova Jerusalém. Então, são duas terras prometidas. Deus tem uma promessa para a gente nesse mundo, mas Deus tem uma promessa para toda a humanidade. Uma vida além, uma vida na terra prometida que Ele separou. Ele falou: irei e prepararei lugar, para onde eu vou, que vocês possam estar juntos comigo. Então, Deus tem esse propósito, que a sua família, que a sua herança possa permanecer na sua mão, na mão do Senhor, porque nas mãos de Deus ninguém pode tocar. Como diz lá no livro do profeta Isaías, que diz: antes que houvesse dia eu era, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? O nosso Deus é Deus poderoso. Então, irmãos, lembre-se da história de Israel. Entenda um pouquinho do que eu falei aqui, do que Abraão fez. Ele creu, mesmo que as situações não mostrassem para ele. Lembre-se da perseverança que Caleb teve. Ele ficou 45 anos batalhando, e depois ele teve que reivindicar. Porque muitas vezes só você sabe a dor que você sente, só você sabe o sonho que você tem no seu coração. Se Caleb não fala, às vezes Josué tinha esquecido e ele não ia entrar na terra prometida. Seja humilde, vá lá, briga, batalha, luta, porque a vitória é em nome do Senhor Jesus. A vitória é sua. O nosso Deus nos fez para ser vencedores. Ele falou que ia confundir o sábio e ia usar aquele que não tem sabedoria, porque Deus confunde o homem. E ele fala: comigo, o último às vezes é primeiro, e o primeiro da fila acaba sendo o último, porque a ordem é dele, quem sabe é ele, quem faz é ele. Então, irmãos, guardem essa palavra no coração, e eu agradeço a minha oportunidade no nome santo do Senhor Jesus. Deus